A história começa com Renfana, um aventureiro de rank bronze vivendo num canto esquecido do mapa, iniciando sua manhã ao reunir seu equipamento e ir direto para a guilda, esperando conseguir um trabalho antes que todos os pedidos sumam. Ao entrar, um grupo de aventureiros pergunta se ele planeja mergulhar na masmorra novamente, e ele admite que retornar lá será sua única opção se o dia terminar como os outros. Depois que eles saem, ele examina o quadro de pedidos de cima a baixo, percebendo que nada listado corresponde ao seu rank, e que o labirinto é mais uma vez o único lugar que lhe resta. Num mundo onde a maioria dos aventureiros se move em grupos bem unidos, contando com aliados e força compartilhada, Rand continua a avançar sozinho, carregando 10 longos anos de esforço sem subir além do bronze. Um rank que mal está acima do mais baixo. Sua carreira permanece estagnada no mesmo lugar, lembrando-o de quão pouco progresso ele conseguiu fazer até hoje. Após deixar a guilda para trás, Rand pega um pãozinho barato para aguentar o intervalo que costuma fazer dentro da masmorra e, sem perceber que tipo de problema o espera, ele segue direto para as profundezas. O labirinto que ele escolhe, uma área conhecida como Reflexo da Lua Deserta, deveria estar completamente mapeado por exploradores anteriores. Contudo, ele inesperadamente descobre uma passagem secreta que não aparece em nenhum mapa oficial. Sentindo como se a sorte finalmente lhe estivesse dando uma chance, ele corre para dentro sem hesitação. Só mais tarde ele percebe que poderia ter simplesmente reportado a descoberta à guilda e ganhado uma recompensa considerável por entregar novas informações. Mas como muitos aventureiros tentados pela possibilidade de tesouros, ele deixa a ganância guiá-lo mais fundo em busca de algo raro e valioso. Infelizmente, essa decisão imprudente o leva a uma câmara intocada dominada por um dragão lendário que parece ter saído de um folclore antigo. No momento em que vê a criatura enorme, Rand congela completamente, e fiel ao seu status fraco, ele é morto instantaneamente com uma única mordida. Normalmente este seria o fim para qualquer um, mas como a história se recusa a abandoná-lo, ele reencarna no mesmo mundo, agora como um esqueleto morto-vivo. Quando ele finalmente recupera a consciência, arrasta seu corpo esquelético até uma poça d'água e descobre que passou de um aventureiro sem poder para um dos monstros de nível mais baixo imagináveis. Ele mal consegue acreditar que está consciente após ser engolido por uma besta tão aterrorizante e questiona se esse estado sequer conta como estar vivo. Lentamente, ele entende que se tornou uma criatura morta-viva e mortal e o pensamento o aterroriza, especialmente sabendo que um único sacerdote poderia apagá-lo instantaneamente com magia de purificação. Simplesmente existir assim viola a ordem natural, então ele abandona a ideia de retornar à guilda, percebendo que o rotulariam como uma abominação e o eliminariam à vista. O que mais o perturba é que ele se sente morto e não morto ao mesmo tempo. Após entrar em pânico, ele pega sua arma e se força a ficar de pé. Felizmente, o dragão que o matou não está por perto, permitindo-lhe escapar dessa seção amaldiçoada da masmorra. Enquanto se move pelos corredores, ele pensa em quão pouco alguém entende esses lugares misteriosos, já que nenhum pesquisador jamais conseguiu explicar suas origens. Ele também se pergunta se algum aventureiro solo já conquistou uma masmorra sozinho, e assim que esse pensamento lhe ocorre, ele se lembra que não pode mais falar com ninguém, não tendo cordas vocais ou sequer uma boca para se comunicar. No momento seguinte, uma criatura esquelética trêmula surge à vista, e Rand instintivamente avança com sua lâmina erguida, apenas para tropeçar no meio do passo e cair de costas da maneira mais embaraçosa possível. O inimigo desajeitado aproveita a abertura e avança em sua direção, mas seu próprio impulso o trai, fazendo o esqueleto cair de cara enquanto seus ossos das pernas se espalham pelo chão. Enquanto a criatura tenta freneticamente se remontar, Rand busca uma opção e decide testar algo em que nunca havia confiado antes, sua energia espiritual. Para seu alívio, a habilidade se ativa, e com uma única explosão, ele esmaga os restos do inimigo. Enquanto os ossos estilhaçados desmoronam e começam a brilhar, Rand entra em pânico, temendo que o monstro esteja prestes a reviver. Mas em vez disso, uma onda de energia espiritual corre para ele e cura seu corpo inteiro instantaneamente. O estranho efeito desencadeia uma memória de algo que sua amiga estudiosa Lorraine uma vez explicou. Uma rara ocorrência sobrenatural conhecida como evolução existencial, onde certos monstros incomuns podem avançar para formas superiores, significando que mesmo um simples esqueleto poderia eventualmente se tornar algo como um ghoul. A ideia planta uma faísca de esperança nele. Se ele puder evoluir e recuperar até um pouco de carne, então com algumas roupas ele poderá passar por normal o suficiente para se infiltrar de volta na cidade. Alimentado por essa possibilidade, ele continua a derrubar esqueletos um após o outro, e toda vez que o faz, a mesma luz misteriosa o envolve, restaurando sua força e impulsionando-o um pouco mais perto de qualquer evolução que o aguarde. O próximo desafio de Rand aparece na forma de um monstro de lodo cambaleante, e embora a maioria dos aventureiros chamasse um lodo de nada mais que um incômodo, ele se torna uma ameaça surpreendentemente séria para alguém cujo corpo inteiro é mantido unido por ossos e força de vontade.
A criatura cospe um jato de líquido ácido diretamente nele, mas Wrench escapa por pouco do perigo e contra-ataca com tudo o que tem, conseguindo derrubar o monstro. Assim que a luta termina, ele recolhe seu cristal mágico e se ajoelha ao lado dos restos para pegar seu corpo liquefeito, sabendo que o fluido de lodo se torna inofensivo após a morte e é frequentemente colhido para ingredientes cosméticos. Enquanto isso, na guilda, um homem menciona casualmente uma garota novata que se juntou recentemente, levando a recepcionista a admitir que havia planejado emparelhar a recém-chegada com Wrench, embora agora ela se preocupe porque ele ainda não retornou, algo que se torna mais inquietante quanto mais ela pensa nisso. De volta à masmorra, Wrench para descansar e distraidamente segura o pãozinho que trouxe antes, percebendo de repente que não tem ideia de como um esqueleto deveria comer qualquer coisa. Quanto mais ele pensa nisso, mais óbvio se torna que ele não sente mais fome ou exaustão. O que mais o perturba, no entanto, é o fato de que ele ainda não mostrou nenhum sinal de evolução para um ghoul. Ele testa sua magia espiritual, depois sua magia de fogo, e ambas respondem suavemente, surpreendendo-o ainda mais quando ele usa com sucesso a divindade, um poder normalmente incompatível com criaturas mortas-vivas. Ele purifica imediatamente o pão, preservando-o por 3 dias na esperança de que, até lá, ele possa ter um corpo capaz de comer novamente. Wrench odeia sentir-se fraco, especialmente depois de passar mais de 2 décadas treinando sem alcançar o crescimento que desejava. E o que o destaca é como ele, sozinho, pode empunhar magia, divindade e energia espiritual, embora nenhuma delas seja particularmente forte. Determinado a mudar seu destino, ele se força a ficar de pé novamente com a ambição feroz de um dia ascender ao status de classe Mithril. Ele avança contra outro grupo de esqueletos e slimes, cortando-os com crescente confiança, e a cada golpe ele pode sentir sua força aumentando constantemente. Então a luz familiar o envolve novamente, mas desta vez ela desencadeia uma onda de dor lancinante que rasga seus ossos, sinalizando o início da tão esperada evolução pela qual ele vinha desesperadamente esperando. A carne começa a se formar em sua estrutura esquelética e, embora ele ainda pareça um horror semi-acabado, ele não consegue parar de sentir orgulho do progresso que fez. Sua mente divaga para o pensamento de vampiros, monstros que se assemelham a humanos, e ele se pergunta se um dia poderá se transformar em algo semelhante. Ele tenta falar e solta um rugido monstruoso, mas se recusa a desistir, tentando novamente até forçar um bom dia distorcido, provando que com prática suficiente, uma conversa real pode não ser impossível afinal. Após se transformar em um ghoul, Wrench imediatamente se vê em confronto com um grupo de goblins, e mesmo no caos, ele não consegue evitar sentir uma emoção genuína pela força que agora flui através de seu corpo. Cada habilidade com a qual ele antes lutava se tornou mais afiada, e quando ele percebe que pode canalizar energia espiritual diretamente através de sua espada, ele começa a se perguntar se já superou o nível que uma vez alcançou como um frágil aventureiro humano. Nesse exato momento, uma aventureira novata novíssima aparece na masmorra ao lado dele e desajeitadamente enfrenta um esqueleto mal conseguindo derrubá-lo. Wrench considera abordá-la, mas rapidamente repensa a ideia, sabendo que um ghoul é provavelmente a última criatura que alguém gostaria de ver se aproximando para iniciar uma conversa amigável. Quando ela recupera o cristal do monstro, ele mantém distância e a estuda. Imaginando que ela deve ser uma recém-chegada na cidade, ele a segue silenciosamente, pensando em como é estranho que a guilda ainda o trate bem e não o tenha forçado a se aposentar, apesar de seu fraco histórico. Enquanto ele continua a segui-la mais fundo, ela de repente é encurralada contra uma parede por outro esqueleto, e a criatura agarra sua espada. Antes que pudesse atacar, Wrench avança e destrói o monstro, deixando a garota atordoada ao ver um ghoul salvá-la em vez de atacar. Wrench tenta tranquilizá-la de que não pretende fazer mal, e quando ela levanta sua arma com medo, ele imediatamente joga sua própria lâmina para o lado para mostrar que não é uma ameaça. Ele lhe diz que também é um aventureiro. Poucos dias antes, essa garota teria passado por Wrench sem um segundo olhar, vendo-o como nada mais que um aventureiro humano comum, mas agora ele está diante dela como um ghoul morto-vivo, fazendo o seu melhor para explicar que algo bizarro aconteceu, e ele acordou em um corpo que não pertence mais aos vivos. Ela ouve educadamente e o agradece por salvá-la, e Wrench, tentando manter a voz calma, pergunta se ela pode ajudá-lo a se infiltrar na cidade emprestando algo, qualquer coisa que possa esconder sua aparência monstruosa. Ele até oferece dinheiro e se afasta para não assustá-la. Ela se apresenta como Rina, e sem hesitar, promete pagar a dívida que lhe deve ajudando. Ela sai, dizendo-lhe para esperar onde está, e Wrench só pode esperar que ela não saia por aí anunciando que acabou de conhecer um ghoul falante pedindo roupas, porque esse tipo de boato terminaria muito, muito mal. Enquanto o sol se põe, Rina corre em direção à recepcionista da guilda para reunir os suprimentos de que precisa. Enquanto isso, de volta à masmorra, Wrench percebe o quanto sua força aumentou, seus instintos estão mais afiados, seus movimentos mais limpos, e até monstros de lodo caem facilmente sob suas habilidades aprimoradas.
Em pouco tempo, Rina retorna chamando seu nome, dando-lhe uma rara faísca de esperança. Quando Wrench avança para pegá-los, ela instintivamente se enrijece, pronta para qualquer coisa, mas rapidamente se desculpa, prometendo tentar se acostumar com a presença dele se ele puder lhe dar um pouco de tempo. Wrench verifica o manto e não consegue esconder sua surpresa. Ela trouxe luvas e sapatos também, permitindo-lhe ocultar completamente sua forma. Por um momento, ele sente que poderia chorar, embora seu corpo morto-vivo se recuse a permitir algo tão humano. Ele veste a roupa, mas quando Rina tira um espelho, ele hesita, ansioso com o horror que poderia estar olhando de volta. Antes que ele possa entrar em pânico, ela lhe oferece uma máscara que pegou. Wrench a levanta em direção ao seu rosto apenas para essa coisa se prender a ele sozinha, fazendo Rina se animar e afirmar que ele parece um xamã legal, logo antes de admitir que a máscara é amaldiçoada e está presa a ele para sempre. Rina imediatamente se desculpa novamente, explicando que comprou a máscara barata e nunca esperou nada estranho dela, já que nada aconteceu quando ela mesma a tocou. Wrench só consegue encarar a coisa amaldiçoada agarrada ao seu rosto e se perguntar, não pela primeira vez, por que sua sorte sempre parece cair no pior resultado possível. Ainda assim, ele tenta manter o otimismo e canaliza sua magia divina na tentativa de quebrar a maldição. O feitiço cintila com promessa por um momento, mas antes que possa fazer efeito, sua energia se esvai, e a tentativa falha. Rina se desculpa mais uma vez, envergonhada por ter trazido algo tão suspeito, mas Wrench se força a ver o lado bom e menciona que, pelo menos, a máscara esconde sua identidade melhor do que qualquer outra coisa poderia. Quando ele estende a mão para ela, hesita no meio do caminho, incerto de como ela reagirá, mas ela firmemente agarra seu braço e o assegura de que não tem mais medo dele. Ele pode sentir o desconforto dela sob suas palavras corajosas, mas a agradece sinceramente e promete que está disposto a dar-lhe todo o tempo que ela precisar. Com isso, ela o guia em direção à vila. Enquanto os dois se sentam juntos em uma carroça, ela começa a compartilhar sua história, como viajou desde a capital, simplesmente porque esta região possui 2 excelentes masmorras de treinamento, e como ela espera um dia ver o mundo inteiro e se tornar forte o suficiente para se destacar entre verdadeiros aventureiros. Quando chegam à entrada da cidade, Wrench pede a ajuda dela para passar pelos guardas. No portão, os soldados exigem identificação, então os dois apresentam suas ideias de aventureiro, o que inicialmente os satisfaz. Mas um guarda fica desconfiado da aparência fortemente coberta de Wrench e exige que ele mostre o rosto. Antes que Wrench possa proferir uma palavra, Rina os repreende dizendo aos guardas que ele sofreu uma grave lesão facial e usa a máscara para esconder as cicatrizes. Ela acrescenta que a máscara é amaldiçoada e não pode ser removida. Os guardas a inspecionam, pedem desculpas por duvidar deles e os deixam passar. Uma vez dentro da cidade, Wrench silenciosamente decide se afastar, acreditando que é melhor colocar alguma distância entre eles para o bem dela. Enquanto ela o procura freneticamente, ele desaparece na noite e segue direto para a casa de Lorraine. Quando ninguém atende a sua batida, ele arromba a fechadura da porta e entra, encontrando-a profundamente adormecida. Ele espera o momento certo, então explica tudo o que lhe aconteceu até este ponto. E, surpreendentemente, a mulher com um histórico particularmente questionável não reage com medo ou choque. Se tanto, ela ouve com uma calma que sugere que já viu coisas muito mais estranhas em sua vida. Depois de ouvir tudo o que ele passou, Lorraine admite que nunca encontrou um caso remotamente parecido com o dele, e imediatamente pergunta se o dragão ainda ocupa aquela parte da masmorra. Wrench explica que não acha que a criatura permaneça lá, o que apenas a deixa mais intrigada, mas depois de ver a condição desgastada em que ele se encontra, ela decide não insistir no assunto. Wrench sabe muito bem que quase qualquer outra pessoa teria entrado em pânico na hora. No entanto, Lorraine permanece estranhamente calma, principalmente porque o vê menos como um amigo e mais como uma amostra de pesquisa ambulante. Depois de pensar bem, ela de repente pergunta se ele é realmente o mesmo Wrench que ela conhecia, uma pergunta que o lança em uma crise de identidade. Ele admite que não tem mais certeza, e essa resposta a faz sorrir, porque sou exatamente como o Wrench que ela se lembra. Com isso resolvido, ela pergunta o que ele planeja fazer em seguida, e ele repete seu sonho de longa data de se tornar um aventureiro de classe Mithril, com o mesmo tom dramático que sempre teve. Lorraine lhe diz que pode aceitar missões em seu nome, e até permite que ele fique em sua casa por enquanto, embora não sem um preço, solicitando amostras diárias de sua pele e carne para sua pesquisa. Na manhã seguinte, Lorraine retorna com grossas pilhas de dinheiro ganho com a venda dos materiais que ele trouxe de volta, explicando que seu saque de morto-vivo rende ingredientes premium para produtos de beleza de alta qualidade. Com aquele pagamento inesperado alimentando seu humor, Wrench marcha pela cidade em direção ao ferreiro, orgulhosamente segurando seus ganhos, pelo menos até as pessoas começarem a encará-lo como se ele estivesse andando com um outdoor amaldiçoado colado no rosto. Querendo evitar a atenção, ele se apressa para dentro da oficina, onde a alegre atendente o cumprimenta sem se intimidar com sua aparência incomum.
Rand coloca sua espada na mesa, sua condição claramente além de um simples reparo, apesar do cuidado que sempre lhe dedicou. Ela assume que o dano veio de canalizar magia ou energia espiritual, mas Rand casualmente lhe diz que usa ambos e até divindade simplesmente porque pode. A mulher ofega, chocada, dizendo que ele é apenas a segunda pessoa que ela já conheceu com todas as 3 habilidades. Rand rapidamente a faz prometer manter tudo confidencial, ao que ela concorda, lembrando-o de que a discrição faz parte das regras da loja. Ele joga a sacola de dinheiro no balcão dela e pede algo poderoso, então ela explica que forjar tal equipamento exige inúmeros ajustes. Rand simplesmente lhe diz para entregar a peça final na casa de Lorraine. Lorraine folheia, procurando algo que possa explicar a estranha condição de Rand, mas cada registro insiste que nenhum aventureiro jamais renasceu, mantendo sua personalidade intacta. Mesmo assim, ela não consegue se livrar da sensação de que este estranho morto-vivo diante dela ainda é o mesmo Rand de quem ela um dia dependeu. Sua mente volta ao dia em que alguém lhe disse para arrastá-lo para a floresta como guarda-costas e mula de carga, alegando que não havia necessidade de pagá-lo, já que ele era apenas um novato sem esperança de rank-ferro. Lá entre as árvores, ela nem conseguia reconhecer as ervas que deveria colher, e ela se lembra de como sua vida parecia entorpecida e insatisfeita antes de conhecê-lo. Tudo vinha fácil, mas nada nunca importava. Ela finalmente avistou a erva certa e a desenterrou cuidadosamente, apenas para chamá-lo e descobrir que ele já havia colhido uma pilha perfeita de 64 no tempo que ela levou para conseguir uma. Ele perguntou se era a primeira vez dela tocando grama, e ela quase morreu de vergonha quando ele admitiu que todos o haviam enviado porque estavam preocupados com ela. Ele falou apaixonadamente sobre estudar plantas e monstros para perseguir seu sonho, pegando-a completamente de surpresa. Eles trocaram apresentações e ela pediu que ele lhe ensinasse tudo sobre a aventura. Aquele momento se tornou a faísca que iniciou tudo entre eles. Lorraine pensa que seria incrível vê-lo alcançar seu rank dos sonhos um dia, mesmo que suas circunstâncias tenham mudado. Enquanto isso, na ferraria, a artesã de cabelos brancos entrega a Rand sua arma recém-forjada e oferece um aperto de mão. Ele congela por um momento, mas aceita. Após inspecionar a lâmina, ele sai correndo, e ela sente uma pontada de tristeza, ciente de que ele está mascarando a miséria de sua maldição. Mais tarde, na casa de Lorraine, ela o agradece pela comida e descobre que ele não sente mais fome. Ela menciona sua evolução e pergunta o que ele espera se tornar. Rand simplesmente diz que quer chegar o mais perto possível de ser humano, e isso significa farmar na masmorra por muito tempo. No dia seguinte, um aventureiro com aparência de cowboy está sendo esmagado por um slime gigante, apenas para a criatura derreter em nada no momento em que Rand a corta. O homem tenta agradecê-lo por salvar sua vida, mas Rand passa direto por ele, assumindo que esse sujeito está apenas fingindo ser indefeso. O estranho corre atrás dele de qualquer maneira, alegando que precisa desesperadamente de trabalho porque está falido, irremediavelmente fraco e aparentemente em pior situação do que sua própria mãe. Quando ele descobre que Rand é um aventureiro experiente, ele confessa que é, na verdade, um chefe afogado em dívidas e preso a vagar pela masmorra sozinho, já que nenhum grupo quer arrastar um homem envelhecido sem habilidades de combate. Rand continua se movendo até que algo finalmente se encaixa, e ele diz ao chefe para acompanhá-lo. Depois de um tempo, eles chegam à passagem secreta, e o chefe quase desmaia de choque. Enquanto procuram na área, Rand se sente desapontado com a falta de itens mágicos, mas o chefe o chama depois de avistar outra raiz escondida, e imediatamente começa a ficar ganancioso com as possibilidades. Rand diz que ele pode reivindicar a recompensa da descoberta mais tarde, mas que deve ficar para trás até chegarem a uma sala vazia. Rand percebe uma armadilha à frente e o avisa, mas o homem caminha direto para o perigo sem perceber que algo está errado. Aventureiros comuns não conseguem detectar armadilhas como essas, então Rand observa o homem pisar nela e desaparecer. Armadilhas de teletransporte geralmente jogam as vítimas em andares inferiores, cheios de monstros brutais ou mecanismos mortais. E Rand sabe que abandoná-lo o tornaria não melhor que um monstro, então ele pula atrás dele e aterrissa numa câmara de chefe, onde encontra o chefe espancado e um esqueleto enorme bloqueando a saída. Rand se energiza e lança uma pesada explosão de energia espiritual no esqueleto imponente, apenas para vê-lo não fazer absolutamente nada, nem mesmo uma rachadura. Ele imediatamente muda para magia, mas o resultado é o mesmo. Nenhum dano. Percebendo que não há como escapar desta sala, a menos que ele derrote o monstro, ele se apega ao seu sonho e busca o único poder que pode funcionar: a divindade, a única força que criaturas mortas-vivas realmente temem. Canalizando tudo o que tem, ele desfere um golpe devastador no gigante esquelético, derrubando a criatura antes de finalizá-la com um último ataque, que drena cada gota de força que lhe resta. Após a luta, ele cuida do velho chefe espancado, que olha para os ossos estilhaçados espalhados ao redor deles. Rand o surpreende ao deixar cair um enorme cristal mágico e oferecê-lo como forma de quitar a dívida esmagadora do homem. O chefe se pergunta como alguém tão poderoso poderia querer algo dele, e Rand calmamente explica o acordo. Ele precisa de alguém para fazer recados em lojas da guilda, e quer comer e beber livremente na taverna.
A oferta emociona o homem às lágrimas. Assim que Wrench marca o círculo mágico invisível, ele decide retornar, embora uma parte dele permaneça tentada a explorar mais fundo. De volta à cidade, o velho mostra orgulhosamente sua taverna, assim que sua esposa alegre irrompe e o abraça tão forte que quase quebra suas costelas. Envergonhada na frente de um estranho, ela congela, então entra em pânico quando ele tira a enorme pedra mágica. Assumindo que ele caiu em outro golpe, ele a tranquiliza dizendo que é tudo pagamento por refeições gratuitas, e os dois compartilham um abraço caloroso. Depois que Lourise e sua esposa se apresentam, Wrench se afasta silenciosamente, vagando pelas vielas escuras, enquanto pensamentos perturbadores nublam sua mente. Enquanto Wrench está do lado de fora da casa de Lorraine, sua visão começa a falhar como uma TV antiga lutando por um sinal. E quando ele entra, a encontra sentada casualmente na sala. Ela imediatamente começa a disparar perguntas, mas ele não consegue parar de olhar, o que a faz inclinar-se preocupada, perguntando se algo está errado com ele. Sem aviso, ele a puxa para um abraço apertado, e ela se enrijece por um momento antes que sua expressão se derreta em algo muito satisfeito, especialmente quando ele murmura suavemente o nome dela. Mas o momento vira num instante, seus instintos disparam, e ele a morde como um ghoul faminto dilacerando uma refeição. Ela grita o nome dele repetidamente, até que ele de repente volta à realidade. Em resposta, ela o joga pela sala e o deixa inconsciente, murmurando que se ele quiser provar, poderia pelo menos pedir com educação. Quando ele finalmente acorda com uma dor de cabeça latejante, Lorraine senta-se ao lado dele, exigindo respostas. Mas Wrench admite que não se lembra de nada. Ele se desculpa, e mesmo depois que ela lhe diz para não se preocupar, ele confessa que seu desejo o dominou porque, em suas palavras, ela tem mais sabor do que fast food. Lorraine suspira, dizendo que suspeitava que isso pudesse acontecer, já que ghouls são impulsionados pela fome por carne, e insiste que ambos descansem. Wrench pede para ver a ferida dela, e usa sua divindade para curá-la completamente. Enquanto ele se move, ela percebe seu físico e se dá conta de que ele evoluiu novamente. Seu corpo agora parece quase humano, e até sua máscara mudou, capaz de mudar de forma, embora ele ainda não consiga removê-la. Quando ela tenta puxá-la, ele se pergunta se a transformação foi desencadeada pelo desejo em vez de derrotar o chefe da masmorra. Lorraine teoriza que mordê-la pode tê-lo impulsionado para uma evolução horripilante, uma variante de vampiro, embora ela enfatize que é apenas especulação. Ela explica que, ao contrário de monstros comuns, Wrench tem a rara habilidade de influenciar seu próprio caminho de evolução através da pura força de vontade, o que significa que ele pode alcançar o status de vampiro um dia, mas apenas se descobrir a condição além de abater inimigos fortes. Após a conversa, ela o manda se despir para examiná-lo e explode em total entusiasmo de cientista louca, listando testes que quer fazer. Mas assim que percebe seu rosto exausto, ela suspira e decide deixá-lo descansar por enquanto. Na manhã seguinte, Wrench pratica uma série de golpes de espada lá fora, grato por a onda de fome de ontem finalmente ter diminuído. Embora, a julgar pelo zumbido de sua espada em seu punho, ela claramente tem a sua própria opinião. Ele vai até o ferreiro sempre mal-humorado e explica que a lâmina quebrou no momento em que ele usou a divindade. O ferreiro emburrado o acusa de mentir, insistindo que não há mortos-vivos fortes o suficiente no labirinto para causar isso. Wrench rebate mencionando o esqueleto gigante que ele lutou, mas o ferreiro só começa a acreditar nele depois de ouvir sobre a passagem secreta, lembrando-se de repente exatamente com quem está lidando. Wrench pede uma espada de substituição para poder retornar imediatamente, e o ferreiro entrega uma, lembrando que ele nunca enganará um ferreiro como ele. No dia seguinte, Wrench passa na casa de Lorraine e a encontra completamente absorta em um novo projeto de alquimia, preparando casualmente um veneno potente o suficiente para nocautear um urso pardo vermelho adulto. O sorriso malicioso que ela exibe enquanto mexe a mistura o faz questionar silenciosamente se concordar em ser seu sujeito de pesquisa pessoal pode ter sido a pior decisão de sua vida após a morte. Fiel à sua palavra, ele levanta a xícara e bebe o veneno de uma vez, estremecendo enquanto lhe diz o quão absolutamente nojento é o sabor. Lorraine mal consegue acreditar. Algo letal o suficiente para matar um guerreiro treinado mal se registra como desagradável para os sentidos embotados de um ghoul. Ouvindo isso, Wrench menciona casualmente que ele não se cansa mais e nem precisa dormir, o que só aprofunda sua inveja. Ela pergunta se ele ainda sente fome, e Wrench admite que, embora a comida normal não signifique nada para ele agora, há um desejo fraco e inquietante por sangue e carne humana. Sem hesitar, Lorraine lhe entrega uma garrafa cheia de sangue humano real, caso ele fique faminto demais para se controlar. Wrench pega apenas uma única gota, selando o resto para emergências, então levanta a ideia de visitar a guilda para aceitar novos pedidos. Lorraine rejeita a ideia imediatamente, apontando que andar por aí em seu estado atual causaria caos. Wrench tenta ignorar, insistindo que ele ainda é apenas um aventureiro de baixo escalão a quem ninguém presta atenção, mas ela o interrompe bruscamente, explicando que a guilda realmente gosta dele e estava até considerando recrutá-lo antes que tudo acontecesse. A revelação o deixa atordoado, mas assim que ele decide que quer voltar a aventurar-se, Lorraine pensa por um momento e apresenta uma solução inteligente.
Ele poderia simplesmente se registrar sob um novo nome e identidade, ninguém jamais suspeitaria que é ele. Rand concorda e vai para a guilda, onde se aproxima de Sheila na recepção. Ela inicia o processo de registro e lhe entrega um formulário. Da última vez que ele preencheu algo assim, Mal escreveu alguma coisa, mas desta vez ele sabe exatamente como listar suas habilidades e talentos. O único detalhe que ele mantém inalterado é o sonho que nunca abandonou, alcançar a classe Mithril um dia. Ele anota um nome surpreendentemente parecido com o seu antigo e o devolve. No segundo em que Sheila o lê, seu sorriso desaparece, revelando o quanto a guilda ainda sente falta. Ela pergunta gentilmente se a pessoa em quem ela está pensando se chama Rent Faina, e usa esse momento para mencionar que ele é parente de Lorraine, ficando na casa dela, esperando evitar mal-entendidos. Sheila retorna em breve com seu distintivo, e lhe diz que ele está oficialmente registrado como um aventureiro de Rank Ferro novamente. Ela até diz a este andarilho morto-vivo para não morrer enquanto ele sai pela porta. De lá, ele marcha direto para a masmorra, seguindo os fracos ecos de gritos humanos flutuando pelos corredores escuros. Ele vira uma esquina e avista duas crianças lutando em perfeita sincronia, de alguma forma se defendendo contra um Goblin e um Slime. Rand hesita por um momento enquanto observa as duas crianças lutando lado a lado, e embora todo o instinto lhe diga para intervir, ele se vira, percebendo que a visão de um morto-vivo mascarado saindo das sombras provavelmente os aterrorizaria muito mais do que qualquer Goblin poderia. Movendo-se sem fazer barulho, ele se aprofunda na masmorra e retorna à sua seção oculta, pensando que se pudesse mapear completamente este lugar e entregá-lo à guilda, seria uma grande conquista, mesmo para alguém como ele. Enquanto explorava, ele, sem saber, entra em um portal estranho e em um instante se encontra dentro de um pequeno apartamento esculpido no próprio labirinto. Lá, ele avista um cadáver humano esqueletizado descansando pacificamente no chão, com flores frescas arranjadas ao lado, um sinal inconfundível de que alguém está vivendo nas profundezas deste labirinto supostamente desabitado. Enquanto ele se aproxima das flores, uma mulher aparece de repente e exige saber o que ele está fazendo em sua casa. Rand explica que chegou por acidente, mas ela imediatamente o acusa de ter se esgueirado para roubar seus pertences. Sem aviso, ela libera uma explosão de fogo roxo que o arremessa contra a parede, queimando suas roupas até as cinzas e expondo a forma morta-viva por baixo. No momento em que ela vê o que ele realmente é, ela para de atacar e se desculpa, oferecendo-lhe sua capa no lugar da roupa arruinada. Ela também lhe entrega um pergaminho antes de enviá-lo de volta à superfície. Rand entrega o pergaminho diretamente a Lorraine e juntos eles descobrem que pode ser, na verdade, um tesouro nacional capaz de exibir cada labirinto que seu dono explorou, e até mesmo mostrar as posições e nomes das pessoas dentro deles. Rand pergunta nervosamente se está amaldiçoado, mas Lorraine aponta que ele já o equipou sem saber e não há sinal de perigo. Ela pergunta se ele conhece a mulher que o atacou, e Rand admite que a única coisa de que tem certeza é que ela é incrivelmente poderosa, facilmente de classe ouro em força. Lorraine acha estranho que alguém como ela viva nas profundezas do subsolo e sugere que ela provavelmente quer ser deixada em paz. Rand retorna à masmorra para procurá-la novamente, e no momento em que ele entra, uma faísca de esperança o percorre. Alcançar a classe Mithril não é mais impossível, mas não importa quanto tempo ele procure, ele não consegue localizar a entrada que o levou até ela, confirmando que ela realmente pretendia permanecer escondida. Enquanto isso, de volta à guilda, Sheila e o mesmo aventureiro de antes se preocupam com o desaparecimento de Rand Fina. Sheila sempre se importou profundamente com ele, não apenas porque ele guiou inúmeros aventureiros, mas porque ele é a razão pela qual ela se juntou à guilda em primeiro lugar. Nesse momento, Rand, usando sua nova identidade, Vivi, entra e a assusta completamente antes de aceitar com confiança um pedido para derrotar 3 orcs, garantindo a ela que tem tudo sob controle. De volta à casa de Lorraine, ela não perde tempo apontando o problema óbvio. Se Rand quer uma promoção, ele precisa subir de nível, mas ele não pode simplesmente entrar na guilda novamente usando sua antiga identidade. Então, com uma faísca de inspiração, ela casualmente sugere que ele use uma segunda identidade, como uma conta Smurf. Rand hesita pensando que provavelmente viola alguma regra não escrita, mas ela o lembra que começar de baixo é a única maneira de evitar que a guilda o persiga com perguntas. Eventualmente, ela o convence. Na guilda, ele se aproxima confiantemente da recepcionista e anuncia que lidou com 3 orcs sozinho, antes de deixar cair uma bolsa mágica transbordando de provas. A recepcionista fica muda de espanto, notando como os materiais estão perfeitamente organizados, e depois de elogiar sua eficiência, ela desaparece nos fundos, enquanto todos os outros olham com inveja. Quando ela retorna, traz uma carta do mestre da guilda, afirmando que este recém-chegado pode realmente ter o potencial de alcançar o rank bronze. Mais tarde naquela noite, Rand compartilha a notícia com Lorraine, e ela parece genuinamente impressionada com a rapidez com que ele subiu, mas ele admite que parece trapaça a depender do poder de seu corpo de monstro. Lorraine afasta o pensamento com um aceno e pergunta qual nome ele usou, apenas para quase engasgar quando ele lhe diz que pegou o sobrenome dela.
Ele explica que se continuasse aparecendo diariamente sob identidades aleatórias, as pessoas ficariam desconfiadas. Lorraine suspira e ignora, dizendo que já é uma estudiosa fracassada sem reputação alguma de qualquer maneira. Na manhã seguinte, Rand, agora com sua nova identidade, Rand Vivi, entra na guilda como se fosse o dono de todo o edifício. A recepcionista o encara incrédula, chocada por ele ter aparecido para o exame sem sequer olhar o guia de estudo, mas ele encolhe os ombros e diz que o próximo teste está a meio ano de distância, e ele se recusa absolutamente a esperar tanto tempo. Momentos depois, o instrutor se adianta para instruir os candidatos, explicando que o exame de promoção começa com uma parte escrita, e apenas aqueles que passarem podem seguir para a prática. Rand entra na sala de aula, ao lado de 2 novos recrutas, e imediatamente reconhece a garota de cabelo roxo de antes, imaginando que o parceiro dela deve estar fazendo o teste oralmente, já que o rapaz claramente não sabe ler. Quando o exame termina, a maioria da sala sai parecendo que seus cérebros acabaram de derreter sob a pressão, mas a recepcionista se aproxima com um sorriso orgulhoso e anuncia que Rand arrasou completamente. Ela o designa para se juntar à dupla de novatos para a próxima fase. O ruivo tenta agir de forma intimidadora, apesar de não ter nenhuma aura real, enquanto a garota permanece educada e composta. Depois que Rand se apresenta, o examinador explica o objetivo. Simplesmente chegue ao local marcado no mapa para completar a prova prática. Todos piscam, pensando que parece muito fácil, até que o homem acrescenta que o primeiro grupo a chegar ganha um bônus especial, transformando instantaneamente toda a turma em competidores prontos para correr. Fora da entrada do labirinto, a maioria das equipes avança no momento em que o sinal é dado, e Reese imediatamente tenta se gabar de sua experiência. Laura o corta sem hesitar, lembrando que eles mal saíram vivos do primeiro andar da última vez. Enquanto Reese se prepara para disparar à frente, Rand o impede e aponta que o mapa emitido pela guilda que eles seguram parece mais velho que as histórias de guerra de um avô aposentado. Ele insiste que eles deveriam pegar um novo e preciso antes de ir mais fundo. Rand caminha até um vendedor suspeito que tenta vender-lhe por 2 pratas, mas Rand desmascara o golpe com uma expressão séria e paga 5 bronzes em vez disso. A dupla de novatos ofega ao ver como o mapa atualizado é diferente, e o vendedor sorri, dizendo-lhes para ficarem perto do Papai Rand se realmente quiserem alcançar o objetivo. Dentro da masmorra, o grupo encontra um esquadrão de esqueletos. Rand instrui as crianças a ficarem atentas, e para sua surpresa, elas se movem impressionantemente bem para a idade. Mesmo assim, Rice aprende da maneira mais difícil que a luta não é tão fácil quanto ele esperava. Laura aponta que o número de esqueletos parece incomumente alto, levando Rand a localizar o incenso que os faz aglomerar. E ele avisa as crianças que a verdadeira ameaça está à frente, bandidos humanos esperando mais fundo. De fato, enquanto avançam, Rand desliza por uma esquina e choca lâminas com um espadachim careca. Depois de aparar os golpes do homem, ele o deixa para Rice finalizar e corre em direção ao arqueiro, derrubando-o sem esforço antes de cortar a bola de fogo de um mago como se não fosse nada e nocauteando o conjurador. O bandido careca consegue dominar Rice por um momento, mas Lara o cega com um flash e o nocauteia com um saco de batatas esculpidas para zombar de sua cabeça brilhante. Uma vez que os bandidos estão amarrados, Rand explica por que os aventureiros nunca podem se dar ao luxo de baixar a guarda, e Reese finalmente lhe dá o respeito que ele conquistou. Enquanto isso, na guilda, o mestre discute o misterioso recém-chegado que a recepcionista continua observando, dizendo que rumores estão se espalhando sobre um estranho suspeitosamente poderoso, que de repente apareceu e começou a completar missões. Ele a ordena a continuar monitorando-o. De volta à masmorra, Rand pergunta a Rice se ele já enfrentou um chefe antes, e o garoto admite que ainda está no Rank Feral. Rand o tranquiliza dizendo que não há vergonha em recuar de uma luta além de seus limites. De repente, um grupo barulhento invade, lançando insultos a Laura, até que Rice quase explode. Reese o impede apontando sua lâmina para a garganta do homem, e convida o grupo deles a entrar primeiro na sala do chefe. Momentos depois, a equipe Rude volta correndo, gritando após ser demolida. Rand lembra a Reese que um aventureiro inteligente sabe quando recuar, mas o garoto insiste que quer subir de nível da maneira certa e se recusa a permanecer fraco. Rand sente orgulho dessa determinação, e com renovada resolução, o trio entra junto na sala do chefe. Dentro da câmara do chefe, o trio imediatamente se vê encarando um enorme slime grandioso, tão superdimensionado que parece que a natureza desistiu e decidiu gerar um desastre gelatinoso em vez disso. Rice e Laura se iluminam de excitação, prontos para o desafio, enquanto Rand secretamente deseja que o grupo anterior já tivesse lidado com isso. Especialmente porque destruir a coisa nem é exigido para o exame, Rice avança com o entusiasmo de uma criança depois de beber açúcar puro, e Laura fornece apoio pela retaguarda com magia focada. Rand assume o papel de seu treinador tático, guiando-os como se tivesse sido oficialmente contratado para evitar que esses dois fossem esmagados. Antes de entrar, ele havia revisado a estratégia deles mais uma vez. Laura é a carta de poder, já que apenas a magia pode danificar o chefe, e o Rice, excessivamente ansioso, é a isca para manter o monstro ocupado.
Quando o slime de repente avança e as coisas começam a ficar perigosas para o garoto, Wrench pula sem hesitar, puxando-o para fora da zona de impacto bem a tempo. O trabalho em equipe deles compra a Laura os segundos preciosos de que ela precisa para completar seu cântico, e ela libera um feitiço de fogo massivo que derrete o enorme slime em uma poça borbulhante. Pouco antes de a criatura poder se regenerar, Rise esmaga seu núcleo e termina o trabalho de forma limpa. Depois, Wrench lhes diz para ajudar a recolher um pouco do slime restante, já que mesmo uma única garrafa é vendida por pelo menos uma moeda de prata. Enquanto o trio está ocupado recolhendo o que resta do grande slime derretido, outra equipe de aventureiros de repente passa por eles em velocidade máxima, agindo como se todo o exame fosse uma maratona de alto risco. Rise entra em pânico instantaneamente, preocupado que estejam perdendo terreno, mas Laura permanece composta, completamente em sincronia com a mentalidade calma de Wrench. Eles simplesmente ficam parados e observam a equipe excessivamente ansiosa correr direto para um mecanismo oculto. Um momento depois, uma nuvem de gás sonífero irrompe e nocauteia toda a equipe. Laura olha para Rise e explica quase casualmente que isso nunca foi planejado para ser uma corrida em primeiro lugar, deixando o garoto atordoado com o quão mal ele interpretou a situação. Sem armadilhas para atrasá-los, o trio prossegue suavemente para o posto de controle final. O homem ali estacionado os parabeniza por serem os primeiros a chegar, mas Laura, claramente percebendo os hábitos suspeitos de Wrench, imediatamente pergunta a identidade dele. O funcionário da guilda ri e entrega o token oficial necessário para reivindicar a promoção para o nível bronze. Além disso, ele os recompensa com um conjunto de poções reservadas para as 3 primeiras equipes a alcançar o destino. Antes de voltar para a guilda, Wrench decide mostrar às crianças uma joia escondida, a parte de trás da masmorra. Rise implora para explorar, encantado pela paisagem. Mas Rizu lembra que estão ali apenas para uma olhada rápida, e o exame não é considerado completo até que se apresentem oficialmente. Assim que retornam, o trio vai direto ao balcão para solicitar sua promoção. Um oficial da guilda aparece e diz a Sheila que o grupo passou, explicando que os havia monitorado durante todo o tempo. Com isso, Wrench silenciosamente retorna ao mesmo rank que tinha antes de morrer. Bem, antes de, digamos, morrer de qualquer forma. Depois o trio se separa e segue seu próprio caminho. Enquanto Wrench se vira para ir, Sheila o chama, sua voz carregada de suspeita. Ela quer a verdade, tendo claramente juntado fragmentos de sua história. Wrench se desculpa suavemente, dizendo que planeja desaparecer para sempre, mas antes que ele possa dar mais um passo, ela agarra sua capa e exige saber o que realmente aconteceu no dia em que ele desapareceu. Wrench tenta se soltar, mas a expressão preocupada de Sheila o paralisa. Ela o puxa para uma mesa próxima e insiste que conversem sobre tudo. Wrench finalmente admite que tem um problema que não pode permitir que a guilda ou qualquer outra pessoa descubra. Sheila sorri gentilmente e diz que não contou a ninguém sobre suas suspeitas, porque queria ouvir tudo diretamente dele. Ela explica que o homem que o seguiu durante o exame era seu irmão, alguém em quem ela confia completamente para guardar segredos. Então, para provar o quão séria ela é em ajudá-lo, Sheila apresenta um contrato mágico que a forçaria a deixar a guilda por completo e se ligar à servidão em outro país onde tais contratos ainda são legais. Ela diz que está disposta a arriscar tudo só para mostrar que pode ser confiável. Wrench acha a dedicação dela um pouco avassaladora, mas ele concorda e assina. Em vez de recontar tudo verbalmente, Wrench escolhe mostrar-lhe a verdade. Ele levanta parte de sua máscara, revelando o rosto decaído e morto-vivo por baixo. Sheila estremece por um momento, mas não foge. Ela se inclina e pede para ele continuar. Wrench explica que morreu dentro da masmorra graças a um dragão e voltou como algo que não é mais humano. Quando ele percebe o tremor dela, pergunta gentilmente se ela ainda quer ajudá-lo. Enquanto ele se prepara para partir, Sheila segura sua mão com firmeza. Ela diz que acredita em cada palavra que ele disse, e então jura ficar ao lado dele, não importa o que aconteça. De volta à casa de Lorraine, Sheila segue Wrench para dentro, e os 3 se acomodam para uma conversa séria. Lorraine se vira para Sheila e pergunta o quanto ela realmente sabe sobre o homem sentado à sua frente. Sheila admite que entende apenas o básico, que ele é algum tipo de monstro agora, mas insiste que tem certeza de que ele nunca machucaria ninguém. Lorraine estreita os olhos e aumenta a atenção de propósito, avisando Sheila que entrar na casa de uma acadêmica suspeita com um monstro a reboque significa que é melhor ela estar preparada para acabar na panela de ensopado. O que ela realmente está fazendo é testar Sheila, verificando se ela é confiável o suficiente para guardar o segredo de abrigar um monstro. Quando Sheila se mantém firme, Lorraine relaxa, pede desculpas pelo susto e a convida para ficar para o jantar. À mesa, Wrench casualmente tira um frasco de sangue e prova uma única gota, levando Sheila a ligar os pontos. Ghouls claramente compartilham algumas características com vampiros. Ela então revela o verdadeiro motivo de ter vindo. Um sequestrador pode estar à espreita na cidade, já que muitos novatos desapareceram sem deixar corpos ou suprimentos.
Isso deixou algumas pessoas desconfiadas de Rent, cuja natureza incomum se encaixa muito bem nos rumores. Na manhã seguinte, o velho mestre da guilda discute o desaparecimento de Rent com a recepcionista, dizendo que ainda espera trazê-lo de volta à guilda assim que ele retornar. Depois de compartilhar seus pensamentos, ele decide silenciosamente que é hora de se aposentar. Alguns dias depois, Rent está no quintal testando sua nova espada, enquanto Clope observa de lado com os braços cruzados, orgulhoso da afinação personalizada que completou para fazer a lâmina responder ao poder espiritual, magia e qualquer força divina em que Rent tem se aventurado. Clope diz para ele ir em frente e testar, então Rent canaliza magia pura para o aço e balança. A espada desliza por um grosso bloco de madeira como se estivesse cortando argila macia, deixando o ferreiro completamente atordoado. Rent segue infundindo seu poder espiritual, e o próximo alvo é instantaneamente carbonizado, ficando preto como se tivesse sido atingido por um raio. Quando ele tenta a divindade, nada acontece a princípio, até que Clope nota pequenos brotos verdes saindo do corte fresco, fazendo-o questionar quando Rent sequer desbloqueou o poder divino. Rent menciona ter consertado um santuário qualquer uma vez, e Clope imediatamente ignora sua divagação, decidindo ficar com os brotos, já que renderão um bom dinheiro. Rent ainda não está satisfeito e diz que quer tentar misturar tudo junto. Clope pega um enorme pedaço de madeira e o avisa que combinar magia e espírito é extremamente perigoso, o tipo de façanha imprudente que poderia explodi-lo como uma granada superaquecida. Rent não se importa, porque como ele diz, ele é feito de um jeito diferente. Clope entrega-lhe uma espada barata que ele chama de lâmina sacrificial, algo que ninguém sentiria falta se explodisse. Rent enche a espada com magia, carrega a outra mão com espírito e une as duas energias até que uma aura roxa violenta envolva todo o seu corpo. Um único golpe oblitera completamente o bloco de madeira gigante de teste de Clope, mas Rent ainda não está satisfeito. Ele quer tentar usar todos os 3 poderes juntos. Clope o avisa para não explodir todo o seu quintal, mas Rent se envolve em uma aura dourada flamejante que vibra através de seus ossos. Sua espada quase se quebra sob a pressão, mas ele consegue atingir o tronco perfeitamente. A força o faz girar como uma roda antes de cair no chão como uma bola redonda e impecável. Clope explica que a divindade reinicia as coisas para sua forma original, o que significa que cada lâmina que Rent usar acabará quebrando. Isso lembra Rent da poderosa elfa na masmorra, e ele pergunta o que deve fazer ao enfrentar um inimigo muito mais forte que ele. Clopa diz que ele sempre pode forjar uma pilha de espadas se Rent puder pagar. Infelizmente, Rent está sem dinheiro. No caminho para casa, Rent nota um velho gritando com um menino. Ele intervém dando um passo sombrio atrás do idoso e subornando-o com uma moeda de prata para se acalmar. O garoto começa a suar como se estivesse prestes a ser assaltado por seus órgãos. Mas Rent calmamente pergunta o que está acontecendo. O menino diz que precisa de ajuda para derrotar o Senhor do Lago, o que imediatamente chama a atenção de Rent. Enquanto vão para a aldeia, Rent recorda a história. Durante um festival, os aldeões oferecem uma garota ao lago para honrar alguém que uma vez se sacrificou para salvá-los. Mas desde esse sacrifício, o Senhor do Lago não faz nada além de devorar as garotas. E ultimamente sua fome tem piorado ainda mais, drenando aquela aldeia de filhas mais rápido do que uma floresta desaparecendo sob o desmatamento imprudente. O menino implora a Rent para salvar sua irmã, que é a próxima na lista. Sentindo-se inquieto com toda a história, Rent concorda em investigar. Quando chegam à aldeia, todas as portas se fecham no momento em que as pessoas veem o menino, então ele arrasta Rent direto para casa. Sua irmã irrompe, o puxa para dentro e o espanca tão alto que Rent ouve cada tapa do lado de fora. Ela sai pedindo desculpas e diz a Rent para ir embora antes que ele perturbe a sagrada tradição deles. Rent diz que, como foi contratado pelo menino, apenas o menino pode cancelar o pedido, e o garoto se recusa. A irmã finalmente cede e diz a Rent que ele pode ficar, desde que não interfira no ritual. Rent, achando toda a situação ainda mais estranha, aceita a oferta. Na manhã seguinte, Rent vagueia por uma movimentada estrada de caravanas e avista um mercador de aparência suspeita distribuindo lanches para crianças, tentando suborná-las para arrastar seus pais de volta ao seu quase vazio estande. Antes que o homem possa terminar sua apresentação, Rent aparece e assusta as crianças em um instante. O mercador suspira e diz que ele escolheu a pior hora para visitar, já que todos estão tensos por causa dos rumores em torno do Kraken. Esse comentário estranho desperta o interesse de Rent, então ele mais tarde pergunta a Rentas sobre o estranho comerciante, e descobre que esses mercadores visitam frequentemente e realmente vendem alguns itens úteis. Enquanto o sol começa a se pôr, mulheres idosas se reúnem em torno da irmã de Rentas para se desculpar, mas ela força um pequeno sorriso e diz que se sente honrada por ter sido escolhida. Quando elas mencionam o quão desesperadamente seu irmão tentou impedi-las, sua expressão se contrai com emoção. Mais tarde, Renta a visita em particular e diz que está ali por ela, embora ela insista que ele deveria ficar fora disso. Ele gentilmente a lembra que seu irmão luta tão ferozmente porque os dois são tudo o que lhes resta. Naquela noite, os anciãos a despedem com uma lamparina, sem saber que Rent e seu irmão esperam, prontos para interceptar o ritual.
Enquanto os barcos flutuam pelo lago coberto de neblina, a lamparina pisca, e uma luz vermelha de aviso pulsa sobre a água. De repente, uma enorme criatura tentaculada surge, levando a irmã de Rei-Untz a implorar por misericórdia. Rand calmamente aponta que o monstro nem é real, é um holograma. Ele ativa as botas mágicas que Lorraine fez para ele e pisa na superfície da água, cortando a ilusão enquanto desvia de bolas de fogo lançadas por atacantes escondidos. Um anão emerge das sombras, ordenando que sua equipe abra fogo, mas Rand os ataca e aniquila todo o grupo antes que possam recarregar. Momentos depois, os irmãos os alcançam e finalmente testemunham a verdade do ritual. Na manhã seguinte, Rand tem a equipe amarrada e começa a questioná-lo sobre as garotas desaparecidas. O anão confessa que as garotas estão vivas e ilesas, e ele revela a localização exata onde foram escondidas. Com esse mistério resolvido, os irmãos pedem a Rand para ficar um pouco mais, mas ele lhes diz que tem assuntos urgentes em casa. Ao se virar para sair, a irmã de Rayunta se inclina e lhe dá um beijo rápido na bochecha. Rand aceita com um sorriso e pula na carruagem. De volta à casa de Lorraine, ele relata toda a aventura, e ela imediatamente se aproxima dele, exigindo saber como ele conseguiu roubar o coração de outra garota. Rand, denso como sempre, insiste que não foi nada mais do que um gesto de agradecimento. No dia seguinte, Rand vai à guilda como sempre faz, e nota um pequeno pedido fixado na parte inferior do quadro, um que oferece apenas uma única moeda de bronze como pagamento. Parece caridade disfarçada de trabalho de aventureiro, mas depois de conversar com Sheila, ele descobre a verdade. As crianças de um orfanato próximo precisam desesperadamente de uma flor de sangue de dragão, porque é a única cura para alguém de quem elas se importam. Isso é tudo o que Rand precisa ouvir. Para ele, aventurar-se não é apenas sobre ganhos, é sobre agir quando as pessoas não têm mais ninguém. Quando ele chega ao orfanato, o lugar parece muito mais degradado do que ele esperava. Ele tenta bater na porta, acidentalmente quebra o Drava e imediatamente usa slime para repará-la. Uma garota atende e o confunde com um cobrador de dívidas. Ela se assusta com sua aparência, mas o deixa entrar no momento em que percebe que ele é o aventureiro que aceitou o pedido delas. Ela o apresenta às crianças, e no momento em que ouvem que ele é um aventureiro, elas correm em sua direção com entusiasmo. Ela rapidamente as adverte para manterem distância de aventureiros problemáticos, esquecendo que Rand está bem atrás dela, e tecnicamente se encaixa na descrição. Ela pede desculpas, mas ele apenas ri e diz que a cautela é um bom hábito. Ele a encoraja a relaxar perto dele, e ela finalmente se apresenta como Ollie. Ela então o puxa para o lado, pede para ele manter tudo confidencial e o leva até a sacerdotisa-chefe. A sacerdotisa pede desculpas e explica que o porão está cheio de monstros, então ela não pode arriscar enviar crianças para limpá-lo. Ela não tem ideia de que Ali mudou o pedido completamente. Ali rapidamente arrasta Rand para fora da sala, dizendo que ela mesma explicará tudo. Ela revela que a sacerdotisa sofre de uma condição chamada Malakumala, uma doença causada quando alguém possui divindade, mas não o suficiente para funcionar corretamente, permitindo que energia corrupta se acumule. Um curandeiro confirmou o diagnóstico. Alice diz a ele que a cura requer o sangue de uma donzela sagrada ou a flor de sangue de dragão, mas a verdade atinge mais forte quando Alice admite que sofre da mesma doença, e não contou à sacerdotisa porque teme ser substituída por outra. Rand se mantém firme e promete a ela que fará acontecer, mas antes de procurar a flor, ele decide limpar o porão infestado de monstros. Alice insiste em acompanhá-lo porque quer ver como ele luta, então Rand lhe entrega uma pequena lâmina por precaução. De repente, um monte de estranhos monstros parecidos com ratos saem das sombras. Um deles avança para morder Rand, mas no momento em que seus dentes arranham sua pele, a criatura grita e cai para trás, sua pelagem mudando de cor como se alguém tivesse jogado tinta nela. Rand instantaneamente reconhece a causa. Este é o efeito de sua característica vampírica entrando em ação. Para confirmar, ele diz ao rato para circular ao redor dele, e para sua surpresa, ele realmente obedece, provando sua suspeita correta. Uma vez que o porão é limpo de monstros, Rand pega seu recém-transformado animal de estimação e vai direto para a casa de Lorraine para descobrir o que ele acabou de criar. Lorraine fica perplexa, admitindo que nunca esperou que um ghoul desencadeasse algo assim. Ainda assim, ela permite que ele fique com o rato, dizendo que 1 ou 2 não a incomodarão. Quando ela pergunta como ele planeja nomeá-lo, Rand imediatamente o chama de Sombra, mas Lorraine argumenta que ele deveria ter levado mais tempo e sugere o nome Edel. Em vez disso, ela então pergunta se ele planeja se aventurar sozinho em busca da flor de sangue de dragão. Rand explica que ir sozinho significa que ele não precisa se preocupar com venenos afetando-o. Lorraine o alerta sobre o enorme Wyvern Tarrasque, um perigo real que ele pode enfrentar. Rand tira uma garrafa de água benta dizendo que tentará afastá-lo em vez de lutar. Antes que ele parta, ela lhe entrega comida, adicionando uma gota de sangue para garantir que ele realmente coma. Na manhã seguinte, Rand pega uma carruagem até a beira do pântano, onde o motorista o deixa e promete retornar à noite para buscá-lo. De lá, Rand tem que continuar a pé,
mas o ar tóxico do pântano não incomoda seu animal de estimação Edel em nada. Enquanto eles avançam mais fundo no terreno lamacento, goblins de Aruba irrompem das sombras em ondas, tentando subjugá-los. Rand corta cada emboscador com facilidade, enquanto Edel se espreguiça por perto como um espectador em uma partida de torneio. Rand começa a apreciar as vantagens de ser resistente a venenos, pensando que se não fosse por sua aparência inquietante, ele quase poderia aceitar viver assim para sempre. Ainda assim, ele não consegue deixar de se preocupar se alguém poderia um dia se casar com um homem com um corpo como o dele. Outro monstro do pântano os ataca, e mais uma vez, Rand faz toda a luta enquanto Edel relaxa como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, Sheila visita Lorraine, que já tem o café da manhã esperando. Sheila explica que a guilda soube dos eventos na Vila Tatsu e que os aldeões estão gratos ao aventureiro que os salvou. Mas eles se recusaram a revelar o nome dele. É por isso que Sheila escolheu vir aqui e falar com Rand em particular, porque ela sabe que ele não gostaria dessa conversa na frente da guilda. De volta ao pântano, Rand é forçado a correr por sua vida enquanto um enorme wyvern o persegue. Sem ter para onde correr, ele chega a ser um beco sem saída e se prepara para lutar de frente. Ele tenta usar sua técnica de fusão, mas mal deixa um arranhão. Justo quando as coisas começam a parecer sombrias, Edel salta sobre o wyvern e canaliza a divindade de Rand através de seu pequeno corpo, conseguindo causar algum dano. Isso dá a Rand a descoberta de que ele precisava. Ele carrega sua lâmina com poder divino e desfere o golpe final, derrubando a besta. Depois de guardar o wyvern em sua bolsa, ele segue em direção às flores de sangue de dragão e encontra um campo inteiro delas. Mas assim que ele estende a mão para pegar uma, um elfo aparece de repente, levando Rand a se preparar para outra batalha. Enquanto o estranho se aproxima através da névoa do pântano, ele comenta que nenhum humano comum poderia sobreviver a este veneno. Rand casualmente responde que está carregando um artefato resistente a veneno e um pouco de água benta, então acrescenta que está ali pelas mesmas flores. É quando Rand percebe que ele é o único cujo corpo não é incomodado em nada, tornando-o a verdadeira anomalia nessa situação. Assim que terminam de colher um punhado de flores de sangue de dragão, o elegante recém-chegado explica que precisa delas para preparar um remédio para sua senhora gravemente doente. Rand deseja a ela uma recuperação completa. O homem continua dizendo que o encontro deles é um golpe de sorte, porque ele tem procurado alguém capaz de coletar essas flores regularmente. Quando Rand menciona que é apenas um aventureiro de rank bronze, o homem levanta uma sobrancelha, mas reconhece sua força óbvia, finalmente se apresentando como Isaac e expressando esperança de que Rand o ajude no futuro. De volta à guilda, Rand joga uma sacola pesada no balcão e diz à recepcionista para chamar um açougueiro. No momento em que ela abre, percebe que ele abateu um wyvern e grita alto o suficiente para atrair todos os olhares na sala. Ela o acompanha até o açougueiro Doreu, e Rand diz a ele que é hora de preparar os cortes. Todos se preparam como se Rand estivesse prestes a liberar uma praga mortal, e quando ele finalmente tira a enorme laje de carne de wyvern de sua bolsa de armazenamento, Doreu fica atordoado. O estado impecável mostra que Rand deve ter derrubado o monstro em um único golpe. Ele diz que renderá um preço alto. Enquanto Rand sai, a recepcionista irradia orgulho e diz que sua força já é igual à de um aventureiro de rank prata. Na manhã seguinte, Rand volta ao orfanato e imediatamente repete o erro de ontem, quebrando a maçaneta da porta. Felizmente, ele tem flex tape pronto, aplica-o e conserta o dano bem antes que uma jovem familiar abra a porta. Lá dentro, ela e um homem mais velho observam demoradamente a flor restaurada, maravilhados com a limpeza e beleza de tudo. O homem diz que nem mesmo aventureiros veteranos sabem nada sobre a colheita adequada de ervas, então Rand deve ser realmente talentoso. Ele agradece sinceramente a Rand. Rand simplesmente deixa uma sacola inteira de flores de sangue de dragão de graça, dizendo-lhes para fazerem o melhor uso delas. Sua bondade deixa todos atônitos, e os olhos da garotinha se iluminam com esperança renovada. Mais tarde ela assina o contrato dele e o agradece novamente, admitindo que alguém como ela nunca poderia se tornar uma verdadeira aventureira. Ela deseja poder ajudá-lo, apesar de ser frágil como um macarrão, mas Rand a assegura que se ele precisar de ajuda, ele irá procurá-la. Nesse momento, Edel aparece e relata que todos os monstros do porão foram eliminados. A garota deseja ter uma criatura domesticada própria. Rand diz a ela que a guilda oferece aulas para isso, e ele pode treiná-la ocasionalmente. Ela se preocupa com o custo, mas ele a tranquiliza dizendo que um amigo dele, que em suas palavras está sempre à toa, pode arranjar tempo para treiná-la. Eles apertam as mãos. Rand retorna à casa de Lorraine, onde ela finge não estar ofendida por ele tê-la chamado de preguiçosa sem vida, então o lembra de ter cuidado ao fazer promessas a jovens garotas. Rand retruca que mal fala com alguém. Lorraine diz para ele reconsiderar essa resposta. De repente, ela muda de humor e lança um feitiço de alto nível, forçando Rand a responder com um elogio poético dramático sobre como ela é a jovem mais deslumbrante viva. Ela exige saber onde ele aprendeu a bajular assim. Rand responde com confiança que ele apenas diz o que lhe vem à mente quando a olha.
No dia seguinte, Wrench entra na guilda como de costume, mas a recepcionista imediatamente corre e o puxa para o lado com o rosto tenso de preocupação. Ela pergunta discretamente se ele sabe algo sobre a Casa Latour, porque eles enviaram um pedido para ele, especificamente pelo nome. No instante em que ela os menciona, Wrench se recorda de Isaac. Ele questiona se a família é de fato tão notável, e ela explica que, embora não sejam nobres, a esquiva Casa Latour possui uma influência considerável, suficiente para fazer com que cada mestre de guilda haja com extrema cautela ao redor deles. Ela o adverte para não recusar o pedido dele sob hipótese alguma. Wrench a assegura de que pretende aceitar. Afinal, se a verdade sobre ele ser um monstro fosse um problema, Isaac não o teria abordado com tanta tranquilidade e calma. Com isso, Renta se dirige para a floresta densa, onde se ergue a imponente mansão da família Latour. No portão, ele pergunta se Isaac está lá dentro, e o guarda lhe concede passagem sem qualquer hesitação. Antes de deixá-lo passar, o guarda lhe oferece um aviso importante. Mesmo que tenha sido convidado, ele deve ter muito cuidado ao andar. Ele explica que o enorme labirinto à frente foi construído com um artefato mágico, capaz de mover e alterar suas próprias paredes de forma contínua. A revelação deixa Wrench bastante impressionado, e o guarda continua, dizendo que este é apenas um dos muitos artefatos que a família Latour conseguiu colecionar. Qualquer um que conseguir chegar ao centro do labirinto tem permissão para escolher um item mágico de sua coleção particular, e hoje, por acaso, é um dos raros dias em que o desafio está aberto para todos. Assim que Renta entra, o guarda insinua que a luz do sol não lhe será de nenhuma utilidade neste lugar. Renta mergulha no labirinto com grande entusiasmo, imaginando o tesouro raro que ele poderia conquistar. Mas, depois de percorrer uma curta distância, ele verifica seu mapa mágico e não encontra absolutamente nada nele. O próprio labirinto é invisível para qualquer tipo de mapeamento, pois foi criado por um dispositivo encantado e muito poderoso. Continuando por uma seção do labirinto que se assemelha a um pomar, ele logo percebe que não tem mais a menor ideia de onde está. Perdido nas profundezas dos corredores em constante mudança do labirinto encantado da família Latour, a gente finalmente encontra uma pequena área de descanso banhada por uma suave luz solar. Sentada ali, está uma mulher refinada que o convida casualmente para tomar chá com ela, explicando que o labirinto continuará a se mover por um bom tempo, então ele pode muito bem aproveitar para fazer uma pausa. Wrench concorda sem hesitar. No momento em que se junta a ela, fica evidente que ela não é uma viajante comum, de forma alguma. Esta é uma das filhas da distinta Casa Latour. Ela então tira uma elegante chaleira e serve o chá sem usar uma única folha sequer. Wrench fica completamente perplexo até que ela explica que o artefato pode recriar perfeitamente o sabor de qualquer chá que já tenha sido preparado antes. Independentemente dos ingredientes, ela então revela uma informação que faz Wrench congelar no meio do gole. Uma chaleira quase idêntica foi uma vez retirada de um labirinto e vendida por mais de 100 moedas de platina. Wrench sabe muito bem que uma única moeda de platina já representa um luxo considerável, então a ideia de algo valer 100 delas lhe diz tudo o que ele precisa saber sobre a imensa riqueza da família Latour. Para beber adequadamente, Wrench quebra um pequeno pedaço de sua máscara. No momento em que ela vê o fragmento da máscara, seus olhos se arregalam. Ela o reconhece como um item mágico e imediatamente insiste em comprá-lo. Ela chega a oferecer uma verdadeira fortuna por ele. Wrench fica tentado, mas o problema é bastante simples. A máscara não pode ser removida, e mais importante ainda, ela já salvou sua vida inúmeras vezes ao cobrir seu rosto de morto-vivo. Vendê-la é simplesmente impossível. Assim que ele se prepara para partir, ela lhe dá mais uma dica, outro aviso, que envolve a luz do sol. Wrench fica confuso ao princípio, mas decide olhar diretamente para a luz do sol. Instantaneamente, um efeito de teletransporte é ativado, enviando-o de volta ao início do labirinto. Percebendo que a posição do sol é a chave, ele repete o processo várias e várias vezes, teletransportando-se, refazendo o caminho e ajustando-se até que o sol esteja quase completamente desaparecido. Finalmente, após incontáveis reinícios, ele alcança a saída pouco antes do pôr do sol. Esperando por ele no final está a mesma mulher, agora revelando sua identidade completa. Laura Latour, a matriarca e chefe de toda a família Latour. Wrench pergunta sobre sua recompensa e ela o conduz a uma câmara transbordando de tesouros, artefatos raros, relíquias antigas e recipientes misteriosos, permitindo que ele selecione o que quer que chame sua atenção e interesse. Enquanto ela o guia pela vasta coleção, Wrench acidentalmente ativa um golem de pedra com um pulso errante de mana. A criatura enorme imediatamente se anima e avança diretamente contra ele. Wrench desvia golpe após golpe enquanto o golem implacável continua seu ataque, proporcionando-lhe um treino brutal e exaustivo. Tentando pensar, Wrench se lembra de algo que Lorraine havia explicado uma vez. Golems são controlados por uma palavra mágica gravada em sua testa, e adicionar um único caractere extra pode transformar essa palavra na que significa a morte, desativando o golem instantaneamente e por completo. Wrench se prepara para usar o machado escondido que ele guarda na manga para esculpir o símbolo. Antes que ele possa agir, Laura entra correndo e desativa o golem, poupando Wrench de ter que fazer algo drástico e perigoso. Ainda recuperando o fôlego, Wrench olha ao redor e nota uma lâmina próxima, e então um estranho frasco preenchido com um líquido carmesim. Laura explica casualmente que é sangue de vampiro, e ela lhe conta o rumor. Qualquer um que o beber pode se tornar um vampiro, mas cada pessoa que tentou enlouqueceu ou morreu. Laura sugere que em vez de arriscar a morte, Wrench poderia vendê-lo a um nobre por uma fortuna imensa e considerável.
Rand é tentado pela ideia, mas decide mantê-lo, guardando-o com muito cuidado. Enquanto ele se prepara para partir, Isaac se aproxima e lhe entrega um brinquedo mágico de aeronave, um gesto de gratidão por ter completado o desafio tão difícil, e com isso, Rand retorna para o lugar de Lorraine, com o tesouro em mãos e mais uma aventura bizarra e inusitada para trás. De volta à mansão de Laura, Isaac silenciosamente derrama algumas gotas de sangue em uma xícara e as apresenta a ela com o tipo de respeito reservado apenas para relíquias sagradas. Enquanto isso, Rand mostra a Lorraine o frasco que recebeu, explicando que no momento em que o viu, algo dentro dele lhe disse que causaria uma transformação drástica e profunda. Lorraine o adverte que o risco pode ser fatal, mas Rand se mantém firme em sua decisão. Se este sangue é a chave para seguir em frente, ele pretende arriscar e aproveitar a oportunidade. Lorraine admite que gostaria que ele não o bebesse de forma alguma. No que lhe diz respeito, ele finalmente está se adaptando confortavelmente ao seu novo corpo, e ela não se importaria de passar o resto de sua vida aventurando-se ao lado dele. Mas ela também sabe que o sonho dele não termina e não se encerra aqui. Rand olha para o frasco novamente e declara com absoluta certeza que ele sempre quis alcançar a classe Mithril desde a sua infância. A declaração lembra Lorraine de algo que ela discutiu com Sheila, mas ela descarta o assunto, o que apenas deixa Rand ainda mais curioso. Um pouco de charme vindo dele a faz se abrir e falar. Ela lhe diz que ele não precisa explicar nada que prefira manter em segredo, embora ela suspeite que já entenda a maior parte dele. Então ela finalmente faz a pergunta que nunca havia ousado levantar antes, em momento algum. O que realmente o impulsiona a almejar o rank Mithril? Rand fica surpreso por nunca ter contado a ela. Ela explica que aventureiros raramente falam sobre seus passados, e como ele nunca mostrou sinais de algum segredo trágico, ela nunca o pressionou a falar. Rand finalmente se senta e admite a verdade, que ele nunca encontrou o momento certo para compartilhá-la. Ele diz que sua busca por força começou com vingança, mas com o tempo se transformou em uma determinação inabalável de garantir que nada parecido jamais aconteça novamente. Suas memórias o levam de volta à sua vila de infância, bem distante da cidade movimentada e barulhenta. Seu pai frequentemente viajava em busca de suprimentos, e em uma viagem específica, o jovem Rand foi autorizado a acompanhá-lo na jornada. Aquela jornada tranquila acabaria por levar ao dia que mudou absolutamente tudo para ele. Durante aquela viagem, Rand passou a maior parte do tempo conversando com sua amiga de infância, Jinlan, que estava sempre cheia de energia e era 2 vezes mais destemida do que ele. Mesmo enquanto ela divagava animadamente sobre os perigos de bandidos e monstros, Rand permanecia sentado, pálido e desconfortável, o que lhe rendeu uma de suas provocações características. Ela o chamou de covarde e fraco, e sussurrou que ele nunca se tornaria um aventureiro se continuasse tremendo a cada história assustadora que ouvia. Com o rosto colado à janela, ela continuava a contar histórias que havia escutado, enquanto Rand respondia com sua atitude usualmente sombria e hesitante. Jinlin apenas riu e prometeu que o protegeria de qualquer coisa que surgisse em seu caminho, aconteça o que acontecer. Rand se lembra desses momentos com carinho, até que tudo tomou um rumo sombrio e inesperado. Na viagem de volta para casa, sua carruagem foi subitamente atacada por um monstro. A força do impacto estraçalhou a carroça, esmagando sua avó sob os escombros, enquanto seus pais jaziam imóveis no chão, sem vida. Rand congelou completamente enquanto a criatura se aproximava, sua sombra o engolindo por inteiro. Mas Jinlin não hesitou. Ela agarrou a mão dele e disparou para dentro da floresta. Eles correram até que suas pernas estivessem prestes a ceder, e rompendo por entre as árvores em uma clareira aberta e espaçosa. Ofegantes, eles pensaram que o pesadelo havia finalmente terminado. Então uma pequena pedra rolou pela encosta, seguida pelo monstro que os encarava como um predador, divertido com sua presa. Ele lhes lançou um olhar lento e zombeteiro, como se quisesse dizer que eles nunca tiveram a menor chance de escapar. Assim que a besta avançou, a última memória clara de Rand foi Jinlin sorrindo suavemente, antes de empurrá-lo para fora de seu caminho. Ela recebeu todo o impacto, desabando instantaneamente no chão. Rand rastejou até o lado dela, implorando para saber por que ela havia feito aquilo. Com a força diminuindo, ela o lembrou de sua promessa de protegê-lo e o fez jurar que ele se tornaria forte em seu lugar. Pouco antes de o monstro atacar novamente, um cavaleiro de cabelos brancos surgiu na clareira e interceptou o golpe com maestria. Rand observou em silêncio atordoado enquanto o guerreiro batalhava contra a criatura de frente, sua aura explodindo a cada golpe desferido. Mesmo após ser repelido, o cavaleiro rugiu de volta à luta, cravando sua enorme lâmina entre as mandíbulas do monstro e batendo-o no chão com força suficiente para rachar a terra. Ele provocou a criatura enquanto ela se levantava cambaleante, desafiando-a a vir novamente, mas a besta fugiu em completo terror. Assim que a ameaça desapareceu, o cavaleiro verificou as crianças. Através de suas lágrimas, Rand perguntou por que ele não havia chegado mais cedo. O homem se desculpou, dizendo-lhe que ele não havia feito nada de errado. Ele levou Rand de volta à vila, onde o garoto começou a treinar incansavelmente, todos os dias, sem parar. Uma tarde, ele finalmente perguntou ao cavaleiro como se tornar um aventureiro. O homem quis saber por que ele estava tão determinado, e Rand explicou que Jin sempre sonhou em se tornar uma, e agora ele queria realizar esse sonho por ela. O cavaleiro lhe disse que ele teria que esperar até completar 15 anos, o que desanimou Rand.
Mas o homem o encorajou a continuar treinando e a aprender tudo o que pudesse sobre monstros até que o momento certo chegasse. Aquilo acendeu um fogo no coração de Rand, uma chama de esperança. Ele perguntou se apenas o trabalho duro poderia torná-lo forte o suficiente. O cavaleiro lhe deu uma verdade nua e crua. Talento e inteligência só chegam até certo ponto. O que realmente importa é se esforçar mais do que qualquer outra pessoa, sem parar. O cavaleiro finalmente se apresentou como Wilfrid Wrecker, um dos raros aventureiros que já havia escalado todo o caminho até o lendário Hank Mithril. Após dizer seu nome, ele colocou uma mão firme na cabeça de Rand e o encorajou a continuar perseguindo seu sonho e a viver o tempo suficiente para alcançar uma vida sem arrependimentos, uma vida plena. De volta ao presente, Rand explica que este foi o momento em que tudo mudou para ele. O momento em que ele jurou rastrear o monstro que matou Jin e seus pais, e um dia se erguer como um aventureiro de classe Mithril, exatamente como Wilfrid. Mesmo agora, ele admite que o objetivo o aterroriza, mas o medo não é mais suficiente para detê-lo. Lorraine já havia percebido que ele planejava beber o sangue de vampiro desde o início de tudo. Ela lhe diz que se ele não sobreviver, ela tratará seu corpo com gentileza. E Rand responde dizendo a ela para reduzi-lo a cinzas, se ele se tornar algo além da salvação. Ela espera desesperadamente não ter que cumprir essa promessa. Sua máscara se dissolve lentamente, e sem hesitação, Rand levanta o frasco e engole seu conteúdo em um único gole, de uma vez. Lorraine o chama, mas ele insiste que está bem, levando-a a suspeitar brevemente que o sangue poderia ter sido uma falsificação. Essa esperança desaparece instantaneamente. A respiração de Rand engasga, sua garganta se fecha e ele cai de joelhos enquanto uma violenta onda de agonia o atravessa por completo. Lorraine se prepara e fecha os olhos com força, enquanto os gritos dele ecoam por todo o cômodo. A sensação horrível de seu corpo mutando, ossos se deslocando, veias se contorcendo, tudo fervendo com poder corrompido, alimenta uma onda de pânico e raiva dentro dele, mas a transformação avança impiedosamente, sem qualquer piedade. Justo quando ele sente sua mente escorregar, uma voz familiar rompe a névoa e o alcança. Lorraine o chama novamente, lembrando-o de seu voto, de seu sonho, da promessa que ele fez a alguém que já se foi há muito tempo. Ela lhe diz para voltar, para retornar a ela. Não importa o que aconteça, a voz dela se torna o último fio que ancora sua sanidade. E enquanto o mundo ao seu redor se dissolve em um branco ofuscante, Rand se agarra a essa última tábua de salvação com tudo o que ele possui. Pouco tempo depois, Rand se encontra despertando lentamente sob um vasto céu aberto que parece estranhamente familiar, quase como o reino pacífico que ele uma vez vislumbrou durante seu momento de quase morte em Kenk. Pela primeira vez no que parece uma eternidade, ele experimenta algo suave, a sensação de uma verdadeira sonolência. Deitado ali em uma calma tranquila, ele reflete sobre tudo o que suportou e percebe que sobreviveu apenas porque não está mais limitado pelos limites de um corpo humano normal. Eventualmente, seus olhos se abrem novamente, e ele nota Lorraine sentada bem ao lado dele. Ela casualmente menciona que tem estudado sobre vampiros, o que imediatamente o tira de seu torpor e o faz parar de encarar. Antes que ele possa entrar em pânico, ela o parabeniza com um sorriso orgulhoso, deixando-o saber que ele realmente conseguiu se tornar um. Rand rapidamente pergunta em que tipo de vampiro ele se transformou. Lorraine lhe diz para se despir para que ela possa examiná-lo adequadamente, dando-lhe ordens como se fosse a coisa mais natural do mundo, sem qualquer constrangimento. Rand remove suas roupas com relutância e ela imediatamente nota seu novo físico, nitidamente definido, juntamente com algo ainda mais surpreendente e inesperado. Um par de asas brotando de suas costas. Elas encolhem e desaparecem sob comando, o que deixa Rand aliviado por não ter que andar por aí parecendo um vilão de cosplay de marca barata. Mesmo com toda a sua pesquisa, Lorraine admite que ainda não consegue identificar em qual categoria específica ele se encaixa. Mas ela tem certeza de que ele não é um vampiro comum. Asas definitivamente não são características padrão para eles. Rand então tira o que resta de sua máscara, revelando presas brancas afiadas como navalhas, e finalmente puxa a metade superior para mostrar um par de olhos carmesim brilhantes que o encaram de volta. Por um momento, Lorraine simplesmente o observa, então ela se aproxima, coloca uma mão gentil em sua bochecha e sorri com um calor genuíno, dando-lhe as boas-vindas de volta após tudo o que ele acabou de sobreviver e superar.